amaldiçoados. Se não fosse por esse ferimento e por essa corrente miserável, eu teria derrotado todos vocês. Minhas provocações pareciam mais intrigá-lo do que irritá-lo. Ele passou os dedos distraidamente sobre um galo enorme na cabeça, coberto de sangue coagulado, e perguntou: Quem é você? De onde vem? Não é da sua conta, respondi secamente. Ele deu de ombros, ergueu o vaso com uma mão e, com a outra, puxou o punhal da bainha. Enquanto ninguém passa fome, disse: Vou deixar esta comida ao seu alcance. Pode comer, mas se tentar me atacar ou morder, eu o atravesso com esta lâmina. Soltei apenas um rosnado ameaçador, e ele se abaixou, colocou o recipiente perto de mim e recuou rapidamente. A comida era uma espécie de ensopado, que saciava tanto a sede quanto a fome. Depois de comer, senti-me um pouco melhor, e quando meu guardião retomou as perguntas, respondi: Meu nome é Exal Cairn. Sou americano, do planeta Terra. Ele refletiu por um instante e depois perguntou: Esses lugares ficam além do cinturão? Não entendo o que quer dizer, respondi. Ele balançou a cabeça. Nem eu entendo. Mas se não conhece o cinturão, então não pode vir de além dele. De todo modo, talvez seja apenas uma lenda. Mas de onde veio, quando vimos se aproximando pelas planícies? Foi sua fogueira que avistamos das torres ontem à noite. Suponho que sim, respondi. Vivi por muitos meses nas colinas, a oeste. Só há algumas semanas desci para as planícies. Ele me fitou longamente. Nas colinas, sozinho. E armado apenas com um punhal? Sim, e daí? Rebati. Ele balançou a cabeça, indeciso entre a dúvida e o espanto. Há poucas horas eu o chamaria de mentiroso. Agora, não sei mais o que pensar. Como se chama esta cidade? Perguntei. Outro, da tribo dos Cotãs. Nosso chefe é Kusut, o partidor de crânios. Eu sou Tab, o veloz. Fui designado para vigiá-lo enquanto os guerreiros estão em conselho. E sobre o que é esse conselho? Perguntei. Estão decidindo o que fazer com você, respondeu. Discutem desde o pôr do sol e ainda não chegaram a conclusão alguma. E qual é o motivo da discordância? Bem, disse ele, alguns querem enforcá-lo. Outros preferem matá-lo com flechas. Imagino que ninguém tenha sugerido simplesmente me deixar ir, retruquei, com amargura. Ele me lançou um olhar frio. Não seja tolo, censurou. Nesse instante, passos leves soaram do lado de fora e a moça que eu já havia visto antes entrou de mansinho na câmara. Taba olhou com reprovação. O que faz aqui, Alta? Perguntou. Vim ver novamente o estrangeiro, respondeu ela com uma voz suave e melodiosa. Nunca vi um homem como ele. Sua pele é quase tão lisa quanto a minha e não há pelos em seu rosto. E olhos estranhos ele tem. De onde veio? Das colinas, segundo diz, resmungou Tab. Os olhos dela se arregalaram. Mas ninguém vive nas colinas, exceto as feras selvagens. Será possível que ele seja algum tipo de animal? Dizem que fala e compreende nossa língua. Ele realmente bate, rosnou Tab, passando os dedos pelos hematomas. E ainda derruba o cérebro dos homens com os punhos nus, que são mais duros e pesados que massas. Saia daí. É um diabo enfurecido. Se ele colocar as mãos em você, não sobrará nada para os abutres comerem. Eu não vou me aproximar, assegurou ela. Mas Tab, ele não parece tão terrível. Veja, não há raiva no olhar que ele lança sobre mim. O que farão com ele? A tribo decidirá, respondeu ele. Provavelmente o farão lutar contra um leopardo dente de sabre a mãos nuas. Ela entrelaçou as mãos com mais sentimento humano do que eu havia visto até então em Almuric. Oh, Tab, por quê? Ele não fez mal algum, veio sozinho e de mãos vazias. Os guerreiros atiraram nele sem aviso, e agora? Ele lançou-lhe um olhar irritado. Se eu contar ao seu pai que você está implorando por um prisioneiro. Evidentemente, a ameaça tinha peso. Ela murchou visivelmente. Não conte, suplicou. Depois se infamou novamente. Seja o que for que você diga, isso é cruel. Mesmo que meu pai me chicoteie até o sangue correr pelos calcanhares, continuarei dizendo isso. E, dizendo isso, saiu rapidamente da câmara. Quem é essa garota? Perguntei. Alta, filha de Zal, o arremessador. E ele, quem é? Um dos que você enfrentou tão ferozmente há pouco tempo. Quer dizer que uma garota assim é filha de um homem como faltaram-me as palavras. O que há de errado com ela? Exigiu ele. Não difere em nada das outras mulheres. Quer dizer que todas as mulheres se parecem com ela, e todos os homens se parecem com você. Certamente, respondeu, permitindo-se as variações individuais. É diferente entre seu povo, a menos que você seja um caso isolado. Bem, eu comecei, confuso, quando outro guerreiro apareceu na porta, dizendo:
Vim substituir você, Tab. Os guerreiros decidiram deixar o assunto para Kossuth quando ele retornar amanhã. Tab partiu e o outro se acomodou no banco. Não tentei falar com ele. Minha mente girava com os fenômenos contraditórios que eu vira e observava e senti necessidade de sono. Logo caí em um sono sem sonhos. Sem dúvida, minha lucidez ainda estava afetada pelos golpes que recebera. Caso contrário, teria acordado de repente ao sentir algo tocar meu cabelo. Mas despertei apenas parcialmente. Por entre pálpebras semicerradas, vislumbrei, como em sonho, um rosto juvenil inclinado perto do meu, olhos escuros arregalados de fascínio assustado, lábios vermelhos entreabertos. O perfume de seu cabelo negro e espumoso chegava ao meu nariz. Ela tocou meu rosto timidamente e recuou com uma suave inspiração, como assustada pelo próprio gesto. O guarda dormia no banco. A tocha queimara até o toco, lançando um brilho estranho e opaco sobre a câmara. Lá fora, a lua havia se posto. Isso percebi vagamente antes de voltar a adormecer, assombrado por um belo e difuso rosto que brilhava em meus sonhos. Capítulo 03. Acordei novamente na fria luz cinza do amanhecer, no momento em que os condenados encontram seus carrascos. Um grupo de homens estava sobre mim, e reconheci um deles, Kossuth, o quebra-crânios. Ele era mais alto que a maioria e mais magro, quase esquelético em comparação aos outros. Isso fazia seus ombros largos parecerem anormalmente enormes. Seu rosto e corpo estavam marcados por velhas cicatrizes. Era muito moreno e aparentemente velho, com uma imagem impressionante e terrível de selvageria sombria. Ele ficou olhando para mim, passando os dedos pelo punho de sua grande espada. Seu olhar era sombrio e distante. Dizem que você afirma ter derrotado o Logar de Turga em combate aberto, disse por fim, com voz cavernosa e fantasmagórica, de um modo que não consigo descrever. Não respondi, apenas fiquei deitado olhando para ele, parcialmente fascinado por sua aparência estranha e ameaçadora, parcialmente tomado pela raiva que parecia me acompanhar nesses momentos. Por que não responde? Resmungou ele. Porque estou cansado de ser chamado de mentiroso Cosney. Por que veio a Kot? Porque estava cansado de viver sozinho entre feras selvagens. Foi um tolo. Achei que encontraria seres humanos cuja companhia fosse preferível à dos leopardos e babuínos. Percebo agora que estava enganado. Ele puxou os bigodes eriçados. Dizem que você luta como um leopardo enfurecido. Tab disse que você não veio aos portões como um inimigo. Gosto de homens valentes. Mas o que podemos fazer? Se o libertarmos, você nos odiará pelo que já passou e seu ódio não se desfaz facilmente. Por que não me aceitam na tribo? Comentei, ao acaso. Ele balançou a cabeça. Não somos Yagas para manter escravos. Nem eu sou escravo, resmunguei. Deixem-me viver entre vocês como igual. Caçarei e lutarei com vocês. Sou tão capaz quanto qualquer um dos seus guerreiros. Nesse momento, outro avançou, passando por Kossuth. Esse homem era maior do que qualquer um que eu havia visto em Kot, não mais alto, mas mais largo, mais maciço. Os pelos de seus membros eram mais densos e tinham um tom enferrujado peculiar em vez de negro. Isso você terá que provar. Fugiu jurando. Solte-o, Kossuth. Os guerreiros têm elogiado seu poder até que meu estômago se revolta. Solte-o e vamos testar nossa força. O homem está ferido, Gor, respondeu Kossuth. Então que lhe seja cuidado até que a ferida cicatrize, insistiu o guerreiro, ávido, abrindo os braços num gesto curioso de combate. Os punhos dele são como martelos, advertiu o outro. Diabos de Tac. Fugiu Gor, olhos flamejantes, braços peludos empunhando no ar. Aceitem-no na tribo, Kossuth. Que lhe suporte o teste. Se sobreviver, bem, por Tac, será digno até de ser chamado de homem de Kot. Vou refletir sobre isso, respondeu Kossuth após longa deliberação. Isso resolveu a questão por enquanto. Todos saíram atrás dele. Tab foi o último e, na porta, fez um gesto que interpretei como um sinal de encorajamento. Aquelas pessoas estranhas não pareciam totalmente desprovidas de sentimentos de piedade ou amizade. O dia passou sem maiores incidentes. Tab não retornou. Outros guerreiros trouxeram-me comida e bebida e permiti que limpassem e enfaixassem meu couro cabeludo. Com um tratamento mais humano, a fúria selvagem em mim fora subordinada à razão humana. Mas essa fúria permanecia perto da superfície da alma, pronta para explodir em vida feroz ao menor avanço sobre mim. Não vi a garota alta, embora tenha ouvido passos leves fora da câmara várias vezes, se eram dela ou de outra pessoa, eu não podia saber. Perto do anoitecer, um grupo de guerreiros entrou no aposento e anunciou que eu seria levado ao conselho, onde Kossuth ouviria todos os argumentos e decidiria meu destino. Surpreendeu-me saber que seriam apresentados argumentos em meu favor.
Obtiveram minha promessa de não atacá-los e me libertaram da corrente que me prendia à parede, mas não removeram as algemas dos pulsos e tornozelos. Fui escutado para fora da câmara até um vasto salão iluminado por tochas de fogo branco. Não havia cortinas nem mobília, nem qualquer tipo de ornamentação, apenas uma sensação quase opressiva de arquitetura maciça. Percorremos vários salões, todos igualmente enormes e ventosos, com paredes rústicas e tetos altos, até chegarmos finalmente a um amplo espaço circular coberto por uma cúpula. Contra a parede de fundo havia um trono de pedra sobre um pedestal, e nele estava o velho Kossuth em majestade sombria, vestido com pele de leopardo malhada. Diante dele, em um vasto semicírculo, sentava-se a tribo, os homens, de pernas cruzadas sobre peles espalhadas no chão de pedra e, atrás deles, mulheres e crianças, sentadas em bancos cobertos por peles. Era um encontro estranho. O contraste era impressionante entre os machos peludos e as mulheres esbeltas, de pele clara e delicada. Os homens vestiam apenas taparrabos e sandálias de tiras altas, alguns lançavam peles de pantera sobre os ombros maciços. As mulheres se vestiam de maneira semelhante à garota alta que vi sentada entre as outras. Calçavam sandálias leves ou estavam descalças, e suas túnicas eram curtas, cingidas na cintura. Era tudo. A diferença entre os sexos se estendia até os bebês mais novos. As meninas eram quietas, delicadas e bonitas. Os meninos jovens pareciam ainda mais macacos do que seus pais. Fui instruído a sentar-me sobre um bloco de pedra à frente e um pouco de lado do pedestal. Sentado entre os guerreiros, vigor, inquieto, flexionando inconscientemente os bíceps grossos. Assim que tomei meu lugar, os procedimentos começaram. Kossuth anunciou simplesmente que ouviria os argumentos e apontou um homem para me representar, o que novamente me surpreendeu, mas aparentemente era costume entre essas pessoas. O homem escolhido era o chefe menor que comandara os guerreiros com os quais eu lutara na cela, e eles o chamavam Guthluk Tijeurá. Ele me fitou com veneno nos olhos enquanto mancou à frente, sem grande entusiasmo, ostentando as marcas do nosso encontro. Deposou a espada e o punhal sobre o estrado, e os guerreiros da frente fizeram o mesmo. Então olhou para os demais com ar truculento, e Kossuth exigiu que apresentassem argumentos para mostrar por que Zal-Cairn, ele fazia uma confusão admirável na pronúncia, não deveria ser admitido na tribo. Aparentemente, os motivos eram inúmeros. Meia dúzia de guerreiros levantaram-se de um salto e começaram a bradar a voz de sempre, enquanto Guthluk, fiel ao seu papel, esforçava-se para rebater. Senti-me já condenado. Mas o jogo ainda não estava encerrado, nem sequer bem começado. A princípio Guthluk atacou apenas com meia vontade, mas a oposição inflamou. Seus olhos faiscaram, o maxilar protuberou, e ele passou a bradar com tanto vigor quanto os melhores. Pelos argumentos que apresentou, ou antes, trovejou, alguém poderia jurar que ele e eu éramos amigos de longa data. Ninguém em particular foi designado para protestar contra mim. Todos os que quiseram tomaram parte. E se Guthluk conquistava alguém, a pessoa somava sua voz à de Guthluk. Já havia homens do meu lado. O brado de Tab e o mugido de Gur competiam com o rugido do meu defensor, e logo outros erguiam minha defesa. Aquele debate é impossível de conceber para um terráqueo sem tê-lo presenciado. Era puro pandemônio, com de 3 a 500 vozes clamando ao mesmo tempo. Como Kossuth conseguia extrair sentido de tudo aquilo, não sei se quer imaginar. Mas ele pairava sombrio sobre o tumulto, como um deus severo sobre as vãs aspirações da humanidade. Havia sabedoria em descartar as armas. As disputas frequentemente tornavam-se mordazes, críticas a antepassados e hábitos pessoais entravam na contenda. Mãos agarravam cintos vazios e bigodes eriçavam-se em atitude beligerante. Ocasionalmente, Kossuth elevava sua voz estranha acima da algazarra e restabelecia uma aparência de ordem. Minhas tentativas de acompanhar os argumentos foram em vão. Meus opositores enveredavam por questões aparentemente irrelevantes e eram rebatidos por contestações igualmente ilógicas. Autoridades ancestrais eram invocadas para serem refutadas por registros igualmente empoeirados. Para complicar ainda mais, os disputantes frequentemente se enredavam em seus próprios argumentos, ou esqueciam de que lado estavam e acabavam enfurecidos defendendo o oposto. Parecia não haver fim para o debate, nem limite para a resistência dos debatedores. À meia-noite ainda gritavam com a mesma intensidade, sacudindo os punhos nas barbas uns dos outros com violência inalterada. As mulheres não participavam das discussões. Começaram a afastar-se por volta da meia-noite, levando as crianças. Por fim restou apenas uma pequena figura entre os bancos. Era alta, que seguia, ou tentava seguir, os acontecimentos com interesse surpreendente. Eu já havia abandonado a tentativa há muito tempo. Guthluk dominava a situação com valentia, veias marcadas, cabelo e barba eriçados pelo esforço.
Or chegara a chorar de fúria, implorando a Kossuth que lhe deixasse quebrar alguns pescoços. Se vivia para ver os homens de Ko tornarem-se víboras e serpentes, com corações de urubus e tripas de sapos. Bradava, brandindo seus enormes braços aos céus. Para mim aquilo tudo era um alucinante manicômio. Finalmente, apesar do clamor e do fato de que minha vida estava em jogo, adormeci sobre meu bloco e ronquei tranquilamente enquanto os homens de Koth rugiam, batiam os peitos peludos e bramiam, e o estranho planeta Almuric girava sob as estrelas que nem conheciam nem se importavam com os homens, terrestres ou de qualquer outro tipo. Era madrugada quando Tab me sacudiu e gritou no meu ouvido: Vencemos. Você entra na tribo, se quiser lutar com Gor. Vou quebrar as costas dele. Resmunguei e voltei a dormir. Capítulo 04. Foi assim que começou minha vida entre os homens em Almuric. Eu, que começara a nova existência como um selvagem nu, dei agora o passo seguinte na escada da evolução e tornei-me um bárbaro. Pois os homens de Kota eram bárbaros, apesar de suas sedas, aço e torres de pedra. Seu equivalente não existe hoje na Terra, nem jamais existiu. Mas disso falarei depois. Primeiro que me permitam narrar a luta com Gor, o urso. Tiraram minhas correntes e levaram-me para uma torre de pedra na muralha, onde devia permanecer até minhas feridas cicatrizarem. Ainda era prisioneiro. Comida e bebida eram trazidas regularmente pelos homens da tribo, que também cuidavam com zelo das minhas feridas, insignificantes, considerando os ferimentos que já sofrera de feras selvagens e dos quais me recuperara sozinho. Mas queriam que eu estivesse em plena forma para a luta, que decidiria se eu seria admitido à tribo de Kot ou, bem, pelo que diziam de Gor, se eu perdesse não haveria problema quanto ao meu destino. Lobos e urubus cuidariam disso. O trato deles para comigo foi de indiferença, com exceção de Tab, o veloz, que se mostrou francamente cordial. Não vi Kossuth, Gor nem Gutluk enquanto estive preso na torre, tampouco vi Alta. Não recordo tempo mais tedioso e enfadonho. Não estava nervoso por medo de Gor, confessamente duvidava da minha capacidade de vencê-lo, mas já arriscara minha vida tantas vezes e frente a probabilidades tão aterradoras que o temor pessoal fora praticamente expurgado da minha alma. Porém, durante meses vivi como uma pantera das montanhas e agora ser enjaulado numa torre de pedra com movimentos imitados, contidos e restringidos, era intolerável. Se tivesse sido obrigado a suportar mais um dia, teria perdido o controle e ou lutado até a liberdade ou morrido na tentativa. Assim, toda a energia contida em mim comprimira-se quase até ao ponto de ruptura, acumulando uma tremenda reserva de força nervosa que me serviu bem na batalha. Não existe homem na Terra que iguale, em pura força, qualquer homem de Koth. Eles levavam vidas bárbaras, marcadas por perigos constantes e guerras intermináveis contra inimigos humanos e bestiais. Mas, no fim das contas, viviam como homens, enquanto eu, até então, havia vivido como uma fera selvagem. Enquanto caminhava pelo aposento da torre, lembrei-me de um grande campeão de luta da Europa com quem certa vez disputei um combate amistoso, em particular. Depois da luta, ele me dissera ser o homem mais forte que já enfrentara. Se ele pudesse me ver agora, na torre de Koth. Tenho certeza de que eu poderia arrancar-lhe o bíceps como se fosse tecido podre, quebrar-lhe a espinha sobre o joelho ou afundar-lhe o peito com um só soco. E quanto à velocidade, o atleta mais bem treinado da Terra pareceria desagitado e lento diante da agilidade feroz que vibrava nos meus músculos tensos como aço vivo. Mesmo assim, eu sabia que teria de me esforçar ao máximo apenas para me igualar ao gigante que chamavam de Gor, o urso. E, de fato, ele se parecia com um urso das cavernas, grande e peludo, de pelo ruivo e desgrenhado. Tab, o veloz, contou-me alguns de seus feitos e jamais ouvira semelhante registro de brutalidades. A passagem de Gor pela vida deixava atrás de si rastros de ossos partidos, pescoços quebrados e corpos destroçados. Nenhum homem o vencera ainda em combate corpo a corpo, embora alguns jurassem que Logar, o esmagador de ossos, era seu igual. Soube, então, que Logar era o chefe de Tugra, uma cidade inimiga de Koth. Todas as cidades de Almuric pareciam viver em conflito, pois o planeta era dividido em inúmeras tribos menores, eternamente em guerra. O chefe de Tugra ganhara seu título pela força terrível. O punhal que eu havia tomado dele fora sua arma favorita, uma lâmina lendária, forjada, segundo Tab, por um ferreiro sobrenatural. Ele chamava tal ser de Gorka, e nas histórias que me contou sobre essas criaturas encontrei ecos dos antigos anões ferreiros das lendas germânicas do meu próprio mundo. Tab me falou muito sobre seu povo e seu planeta, mas essas coisas tratarei mais adiante. Por fim, Kossuth veio até mim, encontrou meus ferimentos totalmente curados e lançou um olhar demorado sobre meus músculos bronzeados, nos quais percebi um leve traço de respeito em meio àquela frieza habitual de seus olhos sombrios. Declarou-me pronto para o combate.
A noite já havia caído quando fui conduzido pelas ruas de Côte. Olhei ao redor, maravilhado com as muralhas gigantescas que se erguiam sobre mim, reduzindo seus próprios habitantes à insignificância. Tudo em Côte era construído em escala heróica. As muralhas e os edifícios não eram muito altos se comparados à sua espessura e massa, mas sua solidez era impressionante. Meus guias me levaram até uma espécie de anfiteatro junto à muralha externa. Tratava-se de um espaço oval cercado por enormes blocos de pedra que se elevavam em fileiras, formando arquibancadas. O chão do centro era firme, coberto por grama curta. Em volta da arena havia uma barreira feita de tiras de couro entrelaçadas, provavelmente para impedir que os combatentes se arremessassem contra as pedras. Tochas iluminavam a cena com chamas vacilantes. Os espectadores já enchiam os assentos, os homens nas fileiras inferiores, as mulheres e crianças nas superiores. Meu olhar percorreu aquele mar de rostos, alguns peludos, outros lisos, até se deter num que reconheci. Senti um estranho calor percorrer meu peito ao ver Alta sentada entre as mulheres, observando-me com seus olhos escuros e atentos. Tab fez um gesto para que eu entrasse na arena, e eu o fiz, lembrando-me dos antigos combates sem luvas de meu próprio planeta, disputados em anéis toscos, montados sobre a relva nua, tal como este. Tab e os guerreiros que me escutaram permaneceram do lado de fora. Acima de nós, sobre um trono entalhado em pedra e coberto de peles de leopardo, o velho Kossuth observava em silêncio. Perdi os olhos para além dele, para o céu sombrio salpicado de estrelas, cuja beleza estranha nunca deixava de me fascinar, e ri amargamente diante da ironia daquilo tudo, eu, Exalcair, prestes a conquistar, com suor e sangue, o direito de existir num mundo que, até pouco tempo antes, era inimaginável para qualquer habitante da Terra. Vi então um grupo de guerreiros aproximando-se do lado oposto. Entre eles, uma figura colossal se destacava. O urso, me fitou de longe as mãos peludas segurando as tiras de couro. Então, soltando um rugido, saltou sobre a barreira e postou-se diante de mim, a encarnação viva da fúria e da brutalidade, irritado apenas por eu ter chegado à arena antes dele. No trono acima, Kossuth ergueu uma lança e a lançou ao chão. Nossos olhos acompanharam o voo da arma até ela se cravar na relva fora do círculo. Foi o sinal. Atiramo-nos um contra o outro, duas massas de músculos e ossos, vibrando de vida selvagem e da ânsia feroz de destruir. Estávamos ambos nus, exceto por uma tanda de couro que servia mais como suporte do que como roupa. As regras do combate eram simples. Não podíamos golpear com punhos ou mãos abertas, nem usar joelhos, cotovelos, mordidas ou enfiadas de dedos nos olhos. Fora isso, tudo era permitido. No primeiro impacto de seu corpo peludo contra o meu, percebi que Gor era mais forte que Logar. Sem poder usar minhas armas naturais, meus punhos, ele levava vantagem. Era uma montanha de músculos cobertos de pelos e movia-se com a rapidez de um enorme felino. Acostumado a esse tipo de luta, conhecia truques que eu ignorava. Além disso, sua cabeça redonda e maciça sentava-se tão diretamente sobre os ombros que estrangular aquele pescoço grosso e curto era praticamente impossível. O que me salvou foi a vida selvagem que eu havia levado, endurecendo-me de um modo que homem algum, vivendo entre homens, poderia alcançar. Eu tinha a superioridade da velocidade e, no fim das contas, também da resistência. Há pouco a dizer sobre aquela luta. O tempo deixou de existir em intervalos de mudança e se fundiu em uma névoa séria de eternidade rasgante e rosnante. Não havia som além de nossas ofegantes respirações, do estalar das tochas ao vento leve e do impacto de nossos pés na grama, de nossos corpos duros colidindo entre si. Éramos tão equilibrados que nenhum dos dois conseguia vantagem rápida. Não havia imobilizações de ombros como em uma luta terrestre. O combate continuaria até que um ou ambos estivessem mortos ou inconscientes. Quando eu penso em nossa resistência e fôlego, fico pasmo. À meia-noite ainda nos arrancávamos e rasgávamos um ao outro. O mundo inteiro nadava em vermelho quando me libertei de um agarramento assassino. Todo o meu corpo era um pulsar de dor torcida e dilacerante. Alguns músculos estavam dormentes e inúteis. Sangue jorrava do nariz e da boca. Eu estava meio cego e tonto pelo impacto da cabeça contra a terra dura. Minhas pernas tremiam e a respiração vinha em grandes goles. Mas percebi que Gor não estava em melhor situação. Ele também sangrava pelo nariz e boca, e ainda mais, sangue escorria de seus ouvidos. Cambaleava ao me enfrentar e seu peito peludo subia e descia espasmódico. Cuspiu um bocado de sangue e, com um rugido que mais parecia um suspiro, lançou-se sobre mim novamente. E, reunindo minhas forças minguantes para um último esforço, agarrei seu pulso estendido, girei, abaixando-me e trazendo seu braço sobre meu ombro, e ergui-o com toda a última gota de poder que me restava. O ímpeto de sua investida ajudou meu lançamento.
Ele girou de cabeça para baixo sobre minhas costas e caiu sobre a grama, pescoço e ombro batendo, desabou e ficou imóvel. Um instante fiquei balançando sobre ele, enquanto um rugido profundo e gutural surgiu do povo de Couto, e então uma onda de escuridão apagou as estrelas e as tochas tremeluzentes, e eu desmaiei sobre o corpo imóvel do meu adversário. Mais tarde me contaram que pensaram que Igor e eu estávamos mortos. Trabalharam sobre nós por horas. Como nossos corações resistiram à tensão terrível de nossos esforços é um mistério para mim. Os homens disseram que foi de longe a luta mais longa já travada na arena. Or ficou gravemente ferido, mesmo para um cotano. Aquela última queda quebrou seu osso do ombro e fraturou seu crânio, sem contar os ferimentos menores recebidos antes do clímax. 3 de minhas costelas estavam quebradas, e minhas articulações, membros e músculos tão torcidos e retorcidos que por dias nem consegui levantar-me do leito. Os homens de Kot trataram nossos ferimentos e hematomas com toda a sua habilidade, que supera de longe a da terra, mas, em grande parte, foi nossa notável vitalidade primitiva que nos colocou de volta de pé. Quando uma criatura selvagem se fere, geralmente ou morre rapidamente ou se recupera rapidamente. Perguntei a Tab se Gor me odiaria por sua derrota, e ele ficou sem resposta. Gor jamais havia sido derrotado antes. Mas logo minha mente ficou tranquila quanto a isso. 7 guerreiros musculosos entraram na câmara onde eu estava, carregando uma liteira em que jazia meu ex-adversário, enrolado em tantas bandagens que mal era reconhecível. Mas sua voz trovejante era familiar. Ele havia forçado os amigos a levá-lo até mim assim que pôde se mover novamente. Não guardava rancor. Em seu grande, simples e primitivo coração havia apenas admiração pelo homem que lhe dera sua primeira derrota. Contou nossa luta homérica com tal entusiasmo que fez o teto ressoar e rugiu sua impaciência para que saíssemos juntos em batalha contra os inimigos de Koto. Foi levado de volta à sua câmara, ainda bramando sua admiração e seus planos sangrentos para o futuro, e sentiu um calor no coração por essa grande criança da natureza, muito mais homem do que muitos descendentes sofisticados da civilização que eu havia conhecido. E assim eu, Exalcair, dei o passo da selvageria para o barbarismo. No vasto salão de cúpula do conselho, diante dos membros reunidos da tribo, assim que pude, fiquei diante do trono de Kusut quebra-crânios, e ele cortou o misterioso símbolo de Kota acima da minha cabeça com sua espada. Então, com suas próprias mãos, colocou sobre mim o arnês de guerreiro, o largo cinturão de couro com fivela de ferro, sustentando meu punhal e uma longa espada reta com guarda de prata larga. Depois, os guerreiros passaram em fila diante de mim, e cada chefe colocou a palma da mão sobre a minha, disse seu nome, e eu repeti, e ele repetiu o nome que me deram: Mão de Ferro. Essa parte foi a mais cansativa, pois havia cerca de 4.000 guerreiros, e 400 deles eram chefes de diversas patentes. Mas fazia parte do ritual de iniciação, e quando terminou, eu era tão cotano quanto se tivesse nascido na tribo. Na câmara da torre, andando de um lado para o outro como um tigre enjaulado enquanto Tab falava, e depois como membro da tribo, aprendi tudo o que o povo de Kot sabia sobre seu estranho planeta. Eles e sua espécie, disseram, eram os únicos humanos verdadeiros em Almuric, embora houvesse uma misteriosa raça de seres habitando o extremo sul chamada Yagas. Os cotanos chamavam seguras, termo que se aplicava a todos moldados à sua imagem, significando nada mais do que homem na terra. Havia muitas tribos de Guras, cada uma vivendo em sua própria cidade, cada qual um paralelo de Ko. Nenhuma tribo possuía mais de 4 ou 5 mil guerreiros, com um número adequado de mulheres e crianças. Nenhum homem de Ko jamais circundou o globo, mas eles percorriam grandes distâncias em caçadas e incursões, e lendas haviam sido transmitidas sobre seu mundo, que, naturalmente, chamavam por um nome correspondente à palavra Terra, embora, com o tempo, alguns adotassem meu hábito de chamar o planeta de Almuric. Ao norte distante havia uma terra de gelo e neve, desabitada por humanos, embora os homens falassem de gritos estranhos que estremeciam à noite das rochas geladas, e de sombras que se projetavam sobre a neve. Um pouco mais ao sul erguia-se uma barreira que nenhum homem jamais havia atravessado, um muro colossal de pedra que, segundo a lenda, cercava o planeta, chamava-se, portanto, Cinturão. O que havia além desse cinturão, ninguém sabia. Alguns acreditavam que era a borda do mundo, e além dela existia apenas o espaço vazio. Outros sustentavam que havia outro hemisfério além dele. Acreditavam, como me pareceu mais lógico, que o cinturão separara as metades norte e sul do mundo e que o hemisfério sul era habitado por homens e animais, embora os defensores dessa teoria não pudessem apresentar provas, sendo geralmente ridicularizados como românticos e imaginativos demais. De qualquer forma, as cidades dos Guras pontilharam a vasta extensão que se estendia entre o cinto e a terra de gelo.
O hemisfério norte não possuía grandes corpos d'água. Havia rios, amplas planícies, alguns lagos dispersos, trechos ocasionais de florestas densas e escuras, longas cadeias de colinas áridas e algumas montanhas. Os rios maiores corriam para o sul, lançando-se em abismos do cinto. As cidades dos Guras eram invariavelmente construídas nas planícies abertas e sempre distantes umas das outras. Sua arquitetura resultava da peculiar evolução de seus construtores. Eram, basicamente, fortalezas de pedras amontoadas para defesa. Refletiam a natureza de seus criadores, rudes, robustos, maciços, desprezando ostentação e ornamentação e sem conhecimento das artes. Em muitos aspectos, os Guras se assemelham aos homens da Terra, em outros, diferem de maneira desconcertante. Algumas linhas de sua evolução são tão estranhas à evolução terrestre que me é difícil explicar seus modos e seu desenvolvimento. Especificamente, Kot e o que se diz de Kot aplica-se a toda a cidade Gura. Os homens de Kot são habilidosos em guerra, caça e fabricação de armas. Esta última ciência é ensinada a cada menino, embora hoje seja raramente usada. Quase nunca é necessário fabricar novas armas, devido à durabilidade do material empregado. As armas são passadas de geração em geração ou capturadas de inimigos. O metal é usado apenas para armas, na construção e em fechos de roupas. Nenhum adorno é usado, nem por homens nem por mulheres, e não existem moedas. Não há meio de troca formal. Nenhum comércio entre cidades ocorre e qualquer negócio dentro da cidade funciona por escambo. O único tecido usado é um tipo de seda, produzida a partir da fibra de uma planta curiosa cultivada dentro dos muros da cidade. Outras plantas fornecem vinho, frutas e temperos. A carne fresca, alimento principal dos Guras, é obtida pela caça, passatempo que é simultaneamente esporte e ocupação. O povo de Koto, portanto, é altamente habilidoso em metalurgia, tecelagem de seda e na sua peculiar forma de agricultura. Possuem uma língua escrita, uma forma simples de hieróglifos, traçados em folhas semelhantes a papiro, com uma caneta em forma de punhal mergulhada no suco carmesim de uma flor curiosa, mas poucos, além dos chefes, sabem ler ou escrever. Literatura eles não têm, nada sabem sobre pintura, escultura ou aprendizado superior. Evoluíram até o ponto de cultura necessário para atender às necessidades da vida e não progridem além disso. Parecem desafiar leis que nós, na Terra, consideramos imutáveis, permanecem estacionários, sem avançar nem regredir. Como a maioria dos povos bárbaros, possuem uma forma de poesia rude, tratando quase exclusivamente de batalhas, massacres e saques. Não tem bardos nem menestréis, mas todo homem da tribo conhece as baladas populares de seu clã e, após algumas doses de cerveja, tende a cantá-las em voz capaz de explodir tímpanos. Essas canções nunca são registradas e não existe história escrita. Como resultado, eventos antigos são vagos e misturados a lendas improváveis. Ninguém sabe a idade exata da cidade de Koto. Suas pedras gigantes são impermeáveis aos elementos e poderiam ter estado ali por 10 anos ou 10.000 anos. Opino que a cidade tem pelo menos 15.000 anos. Os Guras são uma raça antiga, apesar do barbarismo exuberante que lhes confere a aparência de povo jovem e vigoroso. Sobre a evolução da raça a partir do ancestral comum, suas divisões raciais e tribais ou seu desenvolvimento até a condição atual, nada se sabe. Os próprios Guras não têm noção de evolução. Suponho que, como a eternidade, sua raça não tem começo nem fim, que sempre foram exatamente como são hoje. Não possuem lendas que expliquem sua criação. Dediquei a maior parte de minhas observações aos homens de Koto. As mulheres de Koto não são menos dignas de comentário detalhado. Achei a diferença entre os sexos menos inexplicável do que imaginava. É simplesmente resultado da evolução natural, cujas raízes estão na intensa ternura dos machos Gura por suas mulheres. Foi para proteger suas mulheres que, estou certo, construíram aquelas brutais pilhas de pedra e passaram a habitar entre elas, pois a natureza do macho Gura é definitivamente nômade. A mulher, cuidadosamente protegida do perigo e do trabalho árduo que é natural às mulheres bárbaras da terra, evoluiu, por processo natural, para o tipo que descrevi. Os homens, por outro lado, levam vidas incrivelmente ativas e extenuantes. Sua existência tem sido uma batalha selvagem pela sobrevivência desde que o primeiro macaco se ergueu em Almuric, e evoluíram para um tipo especial adequado às suas necessidades. Sua aparência peculiar não resulta de degeneração ou subdesenvolvimento, são, de fato, um tipo altamente especializado, perfeitamente adaptado à vida selvagem que levam. Como os homens assumem todos os riscos e responsabilidades, naturalmente detêm toda a autoridade. A mulher Gura não tem qualquer voz no governo da cidade e da tribo, e a autoridade de seu companheiro sobre ela é absoluta, com a exceção de que pode apelar ao conselho e ao chefe em caso de opressão. Seu alcance é limitado,
poucas mulheres saem da cidade onde nasceram, a menos que sejam levadas em um ataque. Ainda assim, sua condição não é tão infeliz quanto poderia parecer. Já disse que uma das características do macho Gura é a ternura feroz por suas mulheres. Maus tratos a uma mulher são muito raros e não são tolerados pela tribo. A monogamia é regra. Os Guras não são dados a beijar mãos nem a oferecer elogios delicados, nem a outros acessórios superficiais da cavalaria, mas a justiça e uma rude gentileza em seu trato com as mulheres, algo semelhante à atitude do pioneiro americano. Os deveres das mulheres curas são poucos, voltados principalmente à gestação e à criação dos filhos. Não realizam trabalho mais pesado que a produção de seda a partir das plantas de seda. São inclinadas à música, tocando um pequeno instrumento de cordas, parecido com o alaúde, e cantam. São mais perspicazes e de mente mais sensível que os homens. São espirituosas, alegres, afetuosas, brincalhonas e dóceis. Têm seus próprios divertimentos, e o tempo não parece arrastar-se para elas. A mulher comum não se persuadiria a pôr os pés fora das muralhas da cidade. Elas conhecem bem os perigos que cercam a cidade e estão satisfeitas sob a proteção de seus ferozes companheiros e mestres. Os homens são, como já disse, em muitos aspectos semelhantes a povos bárbaros da terra. Em certos pontos, lembram-me os antigos vikings. São honestos, desprezam o roubo e o engano. Deliciam-se com a guerra e a caça, mas não são cruelmente sádicos, exceto quando enlouquecidos pela fúria ou sede de sangue, então tornam-se demônios uivantes. São diretos no falar, rudes nos molos, facilmente irritáveis, mas tão facilmente apaziguáveis, salvo quando enfrentam um inimigo hereditário. Possuem um senso de humor definido, ainda que rudimentar, amor feroz pela tribo e pela cidade e uma paixão intensa pela liberdade pessoal. Suas armas consistem em espadas, punhais, lanças e uma espécie de arma de fogo semelhante a um carabina, uma arma de um tiro, de culatra, de alcance limitado. O material combustível não é pólvora como a conhecemos, seu equivalente não existe na Terra. Possui propriedades de percussão e explosão. O projétil é de substância semelhante ao chumbo. Essas armas eram usadas principalmente em guerra contra homens, para caça, arco e flecha eram mais comuns. Grupos de caça saem constantemente, de modo que a força total de guerreiros raramente se encontra na cidade ao mesmo tempo. Os caçadores muitas vezes ficam semanas ou meses fora. Mas há sempre 1000 homens armados na cidade para repelir possíveis ataques, embora não seja frequente que os Guras sitiantes uma cidade inimiga. Essas cidades são difíceis de tomar e impossível de subjugar pela fome, pois produzem grande parte de seu alimento dentro das muralhas e cada cidade possui uma nascente de água pura e inesgotável. Os caçadores frequentemente buscavam suas presas nas colinas que eu já havia explorado, conhecidas por abrigarem mais e mais variadas formas de vida bestial feroz do que qualquer outra região do planeta. Os caçadores mais ousados iam às colinas em grupos fortes, raramente permanecendo mais que alguns dias. O fato de eu ter vivido sozinho nas colinas durante meses aumentou ainda mais o respeito e a admiração daqueles guerreiros ferozes, mais até do que minha luta com Gor. Aprendi muito sobre Almuric. Como Esther é uma crônica e não um ensaio, mal posso arranhar a superfície de seus costumes, modos e tradições. Aprendi tudo o que podiam me contar e muito mais. Os Guras não foram os primeiros em Almuric, embora se considerassem. Contaram-me sobre antigas ruínas, nunca construídas pelos Guras, relíquias de raças desaparecidas que supunham contemporâneas de seus ancestrais distantes, mas que, como eu viria a aprender, surgiram e desapareceram muito antes que o primeiro Gura começasse a empilhar pedras para erguer sua cidade primordial. E como aprendi o que nenhum Gura sabia faz parte desta narrativa estranha. Mas falavam de seres estranhos e desumanos ou sobrevivências de épocas antigas. Contaram-me dos Yagas, uma terrível raça de homens negros alados, vivendo ao sul à vista do cinturão, na sombria cidade de Yuga, sobre a rocha Yutla, junto ao rio Yog, na terra de Yar, onde nenhum homem jamais pisara. Os Guras diziam que os Yagas não eram verdadeiros homens, mas demônios em forma humana. De Yuga atacavam periodicamente, empunhando a espada da morte e a tocha da destruição, para capturar jovens garotas Gura e levá-las à escravidão de modo desconhecido, pois ninguém jamais escapara da terra de Yar. Alguns acreditavam que eram oferecidas a um monstro adorado pelos Yagas como deus, embora outros jurassem que os demônios não adoravam nada além de si mesmos. Sabia-se que seu governante era uma rainha negra, Yasmena, que reinara por mais de 1000 anos sobre a rocha sombria de Yutla, sua sombra estendendo-se sobre o mundo e fazendo os homens estremecerem. Os Guras contaram-me outras coisas, estranhas e terríveis,
monstros com cabeça de cão espreitando entre ruínas de cidades sem nome, colossos que sacudiam a terra ao caminhar à noite, fogos que voavam como morcegos flamejantes pelos céus sombrios, criaturas que assobravam florestas à meia-noite, rastejando, escamosas, invisíveis, mas que rastreavam homens nas profundezas úmidas.